verdade. Pô, não tocou a vinheta no meu vídeo anterior na aula 2. Pô, é verdade. Toca a vinheta aí de novo que eu tô a fim de ouvir. Ah, essa vinheta é demais, né? Parabéns aí, pessoal. Seguinte, gurizada, estamos de volta aqui no aulad.com.br. Eu sou o professor Bira, professor de literatura, e nós vamos continuar nossas aulinhas nas escolas literárias, ok? Hoje eu vou trabalhar com vocês o período literário chamado Barroco, ok? Um período muito importante para a história, não somente na literatura, mas nas artes plásticas, na pintura, na escultura, na música, né? Nós temos o canto gregoriano, extremamente litúrgico, né? Ou seja, com características religiosas, ok? Mas assim, ó, o que é o Barroco, pessoal? Para nós entendermos um pouco o Barroco, nós temos que entender esse quadrinho aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque na aula anterior nós estávamos falando no ano de 1500, Renascimento, lembra? Antropocentrismo, o homem no centro do universo. No Barroco, nós vamos ter um retorno para a Idade Média. Ou seja, vai voltar a consciência, o ideal do teocentrismo, Deus no centro do universo. Ok? E isso vai criar um determinado conflito nas sociedades da Europa e, obviamente, aqui na colônia, no Brasil. Ok? Mas assim, ó, o principal detalhe que nós temos que lembrar do Barroco, no sentido de contexto histórico, é essa palavrinha aqui, ó, Contra-Reforma, um momento importante da história. E notem que eu coloquei no novo acordo ortográfico também, que aparece já nos livros. Contra-reforma com hífen e com o ou, com os dois Rzinhos juntos, né? Ficou esquisito, né? Ficou meio feio, a língua portuguesa tá ficando feia, eu não tô curtindo muito isso. Mas enfim, cara, o que é a Contra-Reforma? Nós temos que pensar que houve, nesse século, um movimento chamado Reforma Protestante, onde pessoas dentro do clero, ou seja, pessoas dentro da ordem religiosa, começam a discutir dogmas da Igreja Católica. Tá? Vai aparecer uma figura muito importante chamada Lutero. Ele vai escrever uma obra chamada As 95 Teses. Vou dar um exemplo. As vendas de indulgências. Eles já não aceitavam mais isso, né, pessoal? Vender um espacinho no céu é complicado. Isso já lá no século XVII, lá nos anos de 1600. Se liguem nisso. Tá? Ele era católico, fiel, acreditava na presença de uma iluminação, de um ser divino, né, de uma força de criação, mas tinha dogmas, tinham raízes que estavam complicadas de se manter. Imagina, como eu disse, né, vender um lugarzinho no céu. Tá? Nós temos também problemas no livro sagrado, na Bíblia, né? A própria estrutura da Igreja Católica começa a tomar novos rumos, e aí a Igreja Católica faz a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? É uma reação à Reforma Protestante, ok? Uma caça às bruxas, um retorno à Idade Média, ok? Os hereges, né, vão começar a ser caçados, queimados em fogueira, sumir do mapa. Então imagina uma sociedade, pessoal, com esse contraste, com esse choque, com esse conflito. E isso vai influenciar nas artes, vai mostrar a melancolia, a dificuldade de tu fazer uma escolha entre os gozos terrenos ou então seguir a vida dentro dos padrões dogmáticos para encontrar um lugarzinho no céu. Então, basicamente, essas influências ou essas características vão estar presentes nas obras dentro desse período barroco. Ok? Se liga, Contra-Reforma, não esqueça. Outra coisa, o Barroco é conhecido como a arte da Contra-Reforma. Tem essa ligação, certo? Então tá, vamos lá. Contexto histórico, gurizada. O que está rolando no Brasil que vai influenciar? Tá? Lá na Europa, esse choque, esse conflito religioso. Aqui no Brasil, o grande segredo está na Bahia. A Bahia é o primeiro estado, a primeira capital brasileira, a primeira grande cidade, certo? Outro momento importante dessa época, o ciclo da cana-de-açúcar. Tá? O primeiro grande ciclo econômico da história do Brasil. Não esqueçam disso, o professor de História do Brasil vai se aprofundar, certo? E também as invasões holandesas. Tá? Isso é importante, que vão ter choques interessantes, né? Diferentes, complicados, por causa do europeu que está vindo aqui com as suas intenções, né? Com o nosso açúcar. Certo, pessoal? Esse é o contexto brasileiro. Bom, agora nós temos um pequeno detalhe aqui que é importante. O Barroco, com esse retorno ao teocentrismo, vai criar uma dúvida no ser humano. O ser humano vai ficar, digamos, perdido nesse espaço. Por quê? Porque ele não tem muita noção no sentido de qual corrente seguir. Sigo uma corrente mais conservadora ou sigo uma corrente mais inovadora? E aí, cara, como é que fica?
Bom, nesse sentido, vai entrar as características do barroco, que estão diretamente ligadas a esses choques, a esses conflitos que eu estava falando. Se liguem aqui ó, na nossa TVzinha. Conflito entre corpo e alma. Esse vai ser o maior conflito que vai ter dentro do barroco. Então todas as dicotomias, né, todos os paradoxos, corpo, alma, céu, inferno, Deus, diabo, isso vai aparecer frequentemente na obra, na produção artística barroca, ok? Outro detalhe bacana que é o fluir do tempo. O que o tempo significa na nossa vida? E a questão de o que é esse passar nesse paralelo? O que nós estamos fazendo aqui? Para que serve essa nossa passagem, certo? Tensão, angústia existencial. Como eu falei, tu tá se perguntando, voltou os porquês, só que agora com uma carga mística, uma carga religiosa por trás dessas informações, certo? E uma das maiores complicações da época, digamos assim, para cada indivíduo era o quê? Preocupação com a morte. Porque, e aí, cara, vou morrer, todo mundo morre, isso aqui é carbono, como vocês estudam lá em biologia, em química, né? Nessas áreas importantes da constituição humana. E aí, cara, depois nós vamos para onde? Reencarnar, voltar ou tudo terminou? Então começa esse pensamento praticamente filosófico, né, sobre a nossa existência, certo? Características muito comuns que aparecem na produção, agora no nosso caso, literária do barroco, ok? Bom, dentro dessas características, ou que produz com essas características, nós temos o maior autor dessa época, que é o Gregório de Matos Guerra, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Por quê? Antes, é importante nós só lembrarmos de dois conceitos, duas correntes interessantes que influenciaram muito a produção barroca. Uma delas se chama cultismo. O cultismo está diretamente ligado ao quê? Ao formalismo, à produção do texto. Então nós costumamos dizer que a preocupação é o jogo de palavras. Ok? O texto é rebuscado, cheio de miambres, sabe? Cheio dos enfeites. E isso deixa o texto complexo. Né? Outro conceito interessante é o conceptismo. O conceptismo, pessoal, é o jogo de ideias. Aí vai mais para o pensamento, né, pessoal? As ideias, a linguagem conotativa vai ao extremo, vai ao ápice. E aí as informações vão ser passadas para nós e vão criar dificuldades exatamente na nossa interpretação. Por quê? Porque além do formalismo do texto, vão ter ideias extremamente diferenciadas, complexas. Por quê? Porque está sendo influenciada por esse choque, por esse conflito, que é exatamente a produção barroca. Ok? Então, voltando agora para a figura importante, emblemática na Bahia no século XVII, Gregório de Matos Guerra. Também conhecido como Boca do Inferno. Cara, ninguém ganha uma alcunha dessas por acaso. Só que, pessoal, antes de nós falarmos da alcunha Boca do Inferno, nós temos que lembrar o seguinte. Basicamente, a obra do Gregório de Matos Guerra, ela é dividida em três partes, tá? Em três produções diferenciadas. A primeira delas nós podemos chamar de lírico-amorosa. A lírico-amorosa, pode entrar filosófica aqui também, diretamente ligado ao quê? Ao enaltecimento, uma homenagem, está fazendo um elogio a alguém. Olha, por exemplo, esse trechinho que eu coloquei de um poema chamado A Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente, em quem, senão em vós se uniformara? Está fazendo uma comparação com quem? Com a moça angélica, alguém que ele admira, né? Eleva, com o angelical, com o anjo. Né, pessoal? Então aqui fica claro que não tem nenhum tipo de crítica. Pelo contrário, enaltecimento, elevação. Certo? Agora, um segundo tipo muito importante, está diretamente ligado ao barroco, né? É a poesia religiosa. Por quê? Porque a religiosa, ela está diretamente ligada a um pedido de perdão. Como assim? Bom, a gente não pode esquecer que ele é um ser humano, carne e osso, e ele aproveita os prazeres da carne, e esse cara aproveita muito mesmo. Para vocês que são meus alunos ou foram, tá ligado nisso aqui, né? Vivia nas noites, bordéis, cunhaque, charuto, aquela vida maravilhosa. Entretanto, no amanhecer, ele se sentia culpado por causa disso. Então a poesia religiosa, na verdade, era quase que um pedido de perdão. Ele se ajoelhava perante Deus e pedia desculpas por essa vida. Ok? Mas também está diretamente ligado à poesia religiosa a elevações, por exemplo, do Jesus Cristo, famoso JC, né? Figuras bíblicas,
passagens bíblicas. Tá? Então, até agora, essas duas produções, a lírico-amorosa e a religiosa, estão diretamente ligadas a enaltecimentos e pedido de desculpas. Olha esse trechinho aqui, por exemplo, a Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho perdoar mais empenhado. Ou seja, pô, Deus, obrigado, né? JC, quanto mais eu erro, tu mais me protege. Tu sabe que eu sou uma ovelha desgarrada, que eu estou tentando não errar mais, mas eu sou humano, eu erro. E quanto mais eu erro, tu mais me defende. Isso é interessante, né? De alguma forma também é uma certa ironia, né? Ele vai continuar errando para ser perdoado. É a cara do Gregório de Matos Guerra, certo? Até aqui me parece uma poesia bem tranquila, bem simples, até rápida e fácil de entender. Agora vem um problema aqui, na verdade não é um problema, mas é uma parte legal, bacana, bem produzida pelo Gregório de Matos Guerra, que é a poesia satírica. A satírica está diretamente ligada ao que, pessoal? Crítica, alfinetar, ironizar, rebaixar, humilhar. Gregório de Matos Guerra não tem papas na língua, por isso a alcunha Boca do Inferno. Não esqueçam disso. E o que ele critica? Todas as classes sociais da Bahia do século XVII. O escravo, o comerciante, o padre, o governador, a coroa portuguesa e, pasmem, até a figura lá de cima. Ele não tem papas na língua, até defeitos das pessoas. Tu acredita nisso, gurizada? Agora tem um detalhe. Ele também inovou porque o Gregório ele acabou tendo uma presença pornográfica na sua poesia. Ou seja, ele vai usar palavrões, palavras de baixo calão. Então eu vou mostrar dois poeminhas dele aqui para vocês e mostrar uma crítica e vocês vão permitir aqui o baixo calão, mas eu preciso mostrar, é uma produção literária. Então é importante aparecer os palavrões dele também. Olha essa aqui, ó, Epílogos, um dos textos mais conhecidos do Gregório de Matos Guerra. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Cara, era a Bahia dos seus sonhos. Ele era garoto antes de ir para a Europa, amava aquela cidade. Ele volta da Europa, né? Volta estudado, letrado, um conhecedor, né, das artes literárias, das artes humanas, e ele encontra uma Bahia vendida, cheio de falta de vergonha, de honra, com prostituição, praticamente um comércio. E ele critica até mesmo a Bahia, que sempre foi a sua paixão. Ok? Esse é um bom exemplo de crítica, criticar a própria cidade natal. Ok? Agora eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, como eu comentei anteriormente, a questão dos palavrões, tá? Mais uma vez peço desculpas, né? Mas é a parte artística do homem. Então nós temos que analisar. Olha esse poeminha chamado Define a sua cidade. De dois Fs se compõe essa cidade, a meu ver. Um furtar, outro foder. Ou seja, aqui tem muita prostituição, né? Libertinagem e também furto. Ladroagem, mão rápida. Então ele está mostrando dois problemas que estão constantemente inseridos nesse contexto, nessa cidade que ele retorna e está tendo contato novamente. Certo, pessoal? Basicamente o Gregório de Matos Guerra é isso. Tá? Esses três tipos de poesia são os mais comuns que caem em todas as universidades federais Brasil afora. O Enem já tem uma perna atrás um pouco aí com o Gregório de Matos Guerra, mas se vier a cair, tá aí. É dessa forma que vai cair, ok? Vai ter um trechinho de um poema dele e tu vai ter que ir lá e interpretar, analisar, ver o que a banca tá pedindo para vocês. Certo, gurizada? Para fechar o barroco hoje, concomitante ao Gregório de Matos Guerra, nós temos um outro autor. Só que esse autor tem uma outra visão, né, uma visão um pouco diferente do Gregório de Matos Guerra. Até porque esse cara é um padre, um outro jesuíta, tá? O padre Antônio Vieira, também conhecido como o imperador da língua portuguesa. Cara, a alcunha que quem deu a ele foi Fernando Pessoa, o homem, o maior de todos, né? O maior poeta da história, falou o seguinte do Antônio Vieira. Te ligou nisso? Bom, qual é o detalhe aqui, cara? O Padre Vieira, ele teve um trabalho muito forte
na questão da catequese, da proteção aos índios, tá? Agora tem um outro detalhe, ele bateu de frente com os fazendeiros, com as classes sociais dominantes dessa época, e por isso muitas vezes foi criticado. Ele é português, mas passou toda a sua vida aqui no Brasil, e ele conseguiu ser colocado como um grande escritor nos dois países, tanto na literatura portuguesa quanto na literatura brasileira. Já mostra o diferencial do homem, certo? Cara, ele tem uma produção muito grande, muito vasta no Brasil, certo? Assim, ó, basicamente se divide em três, tá? As profecias, né? O texto visualizando um futuro, as cartas, que são textos descrevendo a situação social da época, tá? Diretamente esses embates, esses choques sociais, mas principalmente os sermões, tá, pessoal? Um padre fazer um sermão é uma coisa muito comum. E o que é um sermão, basicamente? Ele tem um cunho pedagógico, né, pessoal? Quer passar uma lição de moral para nós. E dentre muitos sermões maravilhosos que esse cara, esse grande escritor fez, ele tem o sermão da Sexagésima, que ele critica a própria ordem religiosa, gurizada. Imagina um padre, lembra? O sentido do barroco, choque religioso. Olha o que ele diz no sermão da Sexagésima. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas. Como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras? Ou seja, ele está criticando os próprios pregadores, padres como ele, para ver com a hipocrisia que existia nessa época. Por isso ele foi criticado muitas vezes, né, até vaiado em praça pública, mas seguiu, né, fazendo a sua produção, certo? Não esqueçam que nós temos outros autores no barroco, mas esses dois são as duas grandes figuras dessa época, certo? Então, Gregório de Matos Guerra e Padre Antônio Vieira são os ícones do barroco brasileiro, certo? Antes de terminar, só abrir um parênteses aqui, nós temos alguns pintores muito importantes na história do barroco, Rembrandt, Velázquez, mas eu não vou me prender neles, eu vou me prender num escultor e num pintor brasileiro. O grande problema é que eles são barrocos, mas eles produziram no próximo período literário, ou seja, no próximo século. Lembrem, pessoal, que as escolas literárias e o seu contexto, a sua data, ela é didática, ok? Sendo didática, ela não começa e termina e é assim que funciona. Então nós vamos ter autores barrocos lá no próximo período. De quem eu estou falando? Aleijadinho e Mestre Ataíde. Mas na próxima aula, o arcadismo, vou puxar os dois e vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Certo, pessoal? Foi um prazer vê-los novamente aqui, espero que vocês curtam, tá? auladê.com.br, tchau e até a próxima!